Tivemos 7 jogos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Abel Neto, que está aqui conosco, conta como foi essa rodada que beneficiou essencialmente o Corinthians cada vez mais perto do título. Abel, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É verdade. O Corinthians cada vez mais perto do título. Inclusive, a gente tem uma arte para mostrar um pouco disso, né? Antes do início desses jogos da noite, do início da rodada, a diferença do Corinthians para o segundo colocado, que era o Santos, era de 8 pontos. Era de 6 pontos, na verdade. Mas o Santos perdeu, o Palmeiras também, e além do Corinthians que venceu, só o Grêmio venceu. Então, essa diferença do líder para o vice-líder agora é de 8. Passou de 6 para 8, ou seja, uma rodada excelente para o Corinthians. Daqui a pouco a gente vai ver como foram os jogos desses 4 primeiros colocados. Antes, vamos ver as outras 3 partidas da noite no Brasileirão, começando com Flamengo e Cruzeiro lá na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. E o rubro-negro carioca fez 1-0 nesse chute de canhota do Everton. 1-0. E já lá no final do segundo tempo, Vinícius Júnior de bico, estilo Romário. Um lindo gol do garoto da base do Flamengo, 2-0 para o Flamengo contra o Cruzeiro. Sport e Botafogo jogaram na Ilha do Retiro, no Recife. E olha o Magrão, goleiro Magrão. Não faz isso, Magrão, com a torcida do Sport. O Magrão, excelente goleiro, ídolo da torcida do Sport, mas hoje foi muito mal. E o Bruno Silva aproveitou para fazer 1-0 ali, aproveitou a falha do goleirão do Sport. O segundo foi do Marcos Vinícius, um belo gol. E o Sport ainda diminuiu com o André. 2-1, vitória do Botafogo. Sport na zona do rebaixamento, hein? Quem também está na zona do rebaixamento é o Avaí, que jogou em casa e saiu na frente com esse belo gol de falta do Marquinhos. Mas o Bahia, olha só, cobrança de falta do Juninho, a bola bateu nas 2 traves, o Edgar Júnior aproveitou para empatar. E o segundo gol, o gol da vitória do tricolor baiano, também foi do Edgar Júnior, 2-1 de virada sobre o Avaí, que continua na zona do rebaixamento. Agora sim, a gente vai ver como foram as partidas dos 4 primeiros colocados para entender essa alegria e esse otimismo da torcida do Corinthians. O Palmeiras, que ainda sonhava em se aproximar do Corinthians, enfrentou o Sport lá em Salvador. O Sport não, o Vitória. O Vitória, que luta contra o rebaixamento, fez 1-0 com o Iago. E depois, aproveitando a falha do Juninho, o colombiano Trellis fez 2-0 ainda no primeiro tempo. O Dudu de cabeça diminuiu, deu esperança de uma reação para o torcedor palmeirense. Mas o Iago, olha aí, o Dudu, mas o Iago fez o terceiro, 3-1 para o Vitória. O Vitória começou a rodada na zona do rebaixamento, com essa vitória deixou o Z4. Vitória importante da equipe baiana sobre o Palmeiras. Quem também sonhava ou tinha esperança de se aproximar do Corinthians era o Santos, que enfrentou o Vasco na Vila Belmiro, fez 1-0 com o artilheiro Ricardo Oliveira. Se o Santos vencesse e o Corinthians perdesse, a diferença ia de 6 para 3 pontos. Com isso, tanta esperança e alegria a gente vê aí do Ricardo Oliveira. Mas o Vasco empatou o jogo aos 39 do segundo tempo, hein? O Santos vencia até 39 e o Evander acertou esse lindo chute, um golaço, para empatar para o Vasco. E outro gol bonito de falta do Nenê. Olha aí, ó, o Vasco venceu o Santos de virada. Esse gol foi aos 47 do segundo tempo. 2-1 na Vila Belmiro de virada. Ponte Preta e Grêmio em Campinas, no Moisés Lucarelli. E o goleiro Marcelo Groio, que outro dia já fez uma linda defesa na Libertadores da América, hoje foi bem demais também, olha. E a gente vê nessa repetição que a bola realmente não entrou, não passou da linha. O Marcelo Groio ajudando lá atrás e lá na frente, cruzamento do Léo Moura e o Ramiro de cabeça, garantindo mais uma vitória do Grêmio, hein? O Grêmio que está na final da Libertadores e com essa vitória assumiu a vice-liderança novamente do Brasileirão. O líder Corinthians foi a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e para ser campeão, além de competência, tem que ter sorte. Foi o que o Timão teve nesse chute na trave do Felipe Gedós e depois mão na bola do Fagner. O Nicão foi com a cobrança de pênalti e o Walter, primeiro jogo dele como titular em 2017, no lugar do Cássio, que está na seleção brasileira, defendeu ali com o pé, defendeu a cobrança de pênalti. Já no segundo tempo, Giovanni Augusto garantiu a vitória, saiu do banco de reservas e fez o único gol do jogo. Contou com uma ajudinha do goleiro Everton, ali do Atlético Paranaense. Vitória importante do Corinthians, Renata e amigos. E a gente vê aqui mais uma vez por quê, olha aí, ó. Abrindo uma boa vantagem para o Grêmio. E esses 7 primeiros colocados, se terminasse o campeonato hoje, estariam na Libertadores da América, né? Os 4 primeiros, além do Cruzeiro,
campeão da Copa do Brasil, indo direto para a fase de grupos. Botafogo e Flamengo iriam para pré-Libertadores. E olhando a parte de baixo da tabela, Sport, Ponte Preta, Avaí e Atlético Goianiense na zona do rebaixamento. Amanhã teremos mais 3 partidas para terminar essa 33ª rodada. No Pacaembu, São Paulo e Chapecoense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense em Belo Horizonte, na Arena Independência, e no Maracanã, Fluminense e Curitiba às 9 da noite para completar a 33ª rodada desse Brasileirão. Renata? Muito obrigada, Abel. Boa noite para você. Boa noite.